falou tarde. Enquanto eu estava falando, eu estava procurando aqui a mensagem, que eu acho que o primeiro que falou, que eu tenha visto, foi Ademir Quintino, o cara que cobre o Santos, que Pedro Mário até falou no grupo, se liga aí, tá tendo você pode colocar, já pode rodar em cima do esporte essa história. E ficou nisso. É um cara que cobre o Santos, um cara que muito ligado lá na imprensa de São Paulo e tal, e ficou nisso. E eu acho que não tinha passado muito disso, embora já tivesse os usos, mas não tinha passado muito disso. Para mim, na minha opinião, eu acho que a questão, e aqui eu estou falando não mais do que da saída de Lisca, da possível saída de Lisca, mas da relação do que foi o jogo, porque influenciou no jogo, na atmosfera do jogo, pelo menos. Eu acho que o que foi determinante foi a fala do próprio Lisca no pré-jogo. Mais do que qualquer sondagem, mais do que tudo, porque ele a gente tá falando aqui, tá ouvindo no podcast no dia seguinte, mas para quem está ao vivo, ele falou, ele não sai do esporte, mas ao mesmo tempo numa coletiva sem cravar nada, diz que vai ver ainda, que vai avaliar. Ele não garantiu que não sai, nem que fica. Disse que não aceitou ainda. Tipo, ele não virou treinador do Santos na coletiva. Ele não virou treinador do Santos, mas não garantiu nada. Então, assim... Na verdade, não é nem que não aceitou. Ele disse que nem ouviu proposta. Isso. Ele garantiu que nem conversou com o Santos, tá? Mas para isso... Pronto, ele falou isso. Mas para isso... Mas uma coletiva cheia de contradições. Ele já poderia ter dito isso para Sara. Ele já poderia ter dito isso para Sara. Perfeito. Já falou isso, não chegou nada para mim. Não precisava, porque aí o que eu estou falando? Porque vamos supor que foi isso que aconteceu. Vamos tratar que isso pode ser vários cenários, o dito pelo não dito, mas vamos tratar que foi esse cenário. Sendo esse cenário, então ele poderia ter dito isso já na entrevista para a Sara, porque não teria feito nenhuma diferença em relação ao Santos. Se ele fala que não chegou nada, vamos supor que o Santos... Que cara mentiroso, a gente mandou a proposta, ele está dizendo lá que não chegou nada. Claro que ninguém ia ficar assim no Santos. ninguém ia ficar assim, melindrado assim. Olha o que o cara está fazendo. O cara está dizendo lá que não chegou nada. A gente chegou. Era do jogo ele dizer que não chegou nada e tal, porque ele era treinador do esporte naquela ocasião, e para a atmosfera do jogo era importante de que não tivesse nada. E se tivesse, ele poderia ter falado, mas assim, na hora que ele está dizendo, no pós-jogo, que não chegou nada, ele não precisava ter dado aquela resposta no pré-jogo, porque, na minha opinião, é o que eu estava dizendo no começo, que, na minha opinião, eu acho que aquela fala é o que influenciou mais a atmosfera negativa. Total. Porque ele não nega... Ele ter recebido a proposta, era do jogo. Ele ter aceitado a proposta seria do jogo. Se ele tivesse aceitado, ele poderia falar para a direção do esporte, meu irmão, é 300 mil a mais, sei lá, 200 mil a mais. E a decisão dele comandar o time ou não seria da direção. Da direção, exato. Que poderia deixá-los comandar. Vou dizer um exemplo aqui. Pikachu, que é mais do jogador, que o jogador pode se machucar, tem uma relação até diferente. Pikachu já estava negociado e jogou 3 jogos pelo Fortaleza. Não é que ele jogou um jogo, ele jogou 3 jogos pelo Fortaleza. E assim, mas assim, sem segredo para ninguém, não ficou. Não sei se tem saído proposta do futebol japonês, não sei o quê. Até porque é ruim. Porque se de repente o Pikachu tivesse feito isso e tivesse tido uma atuação mais ou menos, ele seria cobrado por dizer, tá com a cabeça em outro lugar. E nem foi o caso, o cara disse, meu irmão, eu quero jogar porque eu vejo, eu estou no negócio, eu quero jogar, eu quero me despedir, se despediu muito bem, classificado, enfim, na Copa do Brasil, eliminando o rival. E nesse caso de Lisca, eu estou considerando esse cenário, que a gente está falando aqui, não sabe se vai sair exatamente, ele poderia ter falado assim, chegou, ou então se aceitou, jogada real, e a direção de esporte, como o Lucas falou, só topa se ele fica ou não fica, e de repente não fica, César Luceno. Então ele fica, só, meu irmão, vai quebrar a gente se tu não for treinador. Eu disse, não, meu irmão, deixa comigo, eu vou, sou treinador à vera, total aqui. No final se despede, falaria, dizendo a relação, assim, são apenas 4 jogos, eu sei a forma como eu estou saindo, como é péssimo para toda essa expectativa que existia, mas numa questão profissional, era um salário muito maior, que eu não tinha muito tempo, é uma reinserção na primeira divisão, e não é muito fácil, mesmo na crise, o cara é o Santos, pô. Assim, é um clube gigantesco de futebol brasileiro, e dava para fazer melhor. Eu acho que ele acabou... Isso pode até... Eu estou falando, ele pode até continuar sendo treinador do esporte, repito, mas dentro do cenário criado, eu acho que ele diz que acabou, talvez com muita informação, acabou escolhendo um caminho os mais tortuosos, os piores possíveis. Porque dava para ser amenizado, mesmo ele saindo. Isso. Mas na hora que ele não sai, ele diz que vai ver que só por ética, só fala depois, para depois dizer que nem recebeu.
Não precisava. E tem um ponto aí, Cássio, eu até tuitei isso, assim, que para mim... Lucas, a última frase é para dizer, e ao não precisar, o ambiente dali, até os 20, eu estou falando pela transmissão do Premier, o que foi possível ouvir, até os 20 do segundo tempo foi um ambiente péssimo, até que em algum momento a torcida entendeu que o jogo estava 0-0 e que estava sendo uma merda e tentou focar um pouco no jogo, mas enfim, eu acho que o time também é normal sentir, eu acho que acabou sendo tudo normal, muito ruim. Mano. Porque qual o time que não sente? Eu ia pontuar só, deixa eu só pontuar aí para não ficar muito longe. Lisca, só para fazer também a cronologia, né? Lisca, antes do jogo, foi entrevistado por Sara Porto no Premier. Não sei nem se foi Premier, enfim, é a mesma coisa, né? Premier Sport TV. E Sara fez essa pergunta a ele, se tinha alguma coisa, porque já existia um boato. Né? Ainda não tinha notícia de Lucas Musetti, mas tinha a de Ademir Quintino dizendo que Lisca era um nome. E aí Lisca, durante essa entrevista para a Sara, e dentro de campo, minutos antes da bola rolar, diz que não vai falar sobre isso, que só vai falar sobre esse assunto depois do jogo. Presume-se aí, quando ele fala isso, que ele sabia do que ele estava falando, desse assunto. Exato. Aí na coletiva, quando o Lisca é questionado, Lisca diz que só ficou sabendo do que estava acontecendo aos 20 minutos de jogo. Então já é a primeira contradição de Lisca aí, você pegando o jogo em coletiva. E no final da coletiva, ele justificando essa fala que ele disse para Sara, ele disse, não, eu disse que só ia falar sobre isso depois do jogo mesmo. Mas como se ele disse que só ficou sabendo aos 20 minutos de jogo? Então, assim, Cauê, foi uma coletiva... essa, para mim, foi uma contradição grande, mas tiveram várias outras, né? Foi uma coletiva, assim, horrível, com uma condução que ele está tendo nesse processo, né, Cauê? Exato, eu acho que foi até uma pergunta de João Vitor, da Rádio Jornal, no final, que cruzou justamente essa contradição, né? Ele juntou as pontas e deixou muito claro ali no quanto Lisca estava sendo contraditório. E o enredo dessa coletiva foi, assim, desastroso para o próprio Lisca. Ele, primeiro, oca, muito vazia, e que ele toma caminhos que, de vez em quando, ele flerta de que quer ficar, ao mesmo tempo ele vai lá, quando ele diz que tinha razão do torcedor, se ele tivesse como torcedor ali e soubesse dessa notícia, ele também iria reclamar, ele também iria xingar, ele usou a expressão, eu ficaria puto, eu também ficaria puto, e logo depois ele vem e coloca que ele foi demitido pelo torcedor do esporte, ou seja, ele vai para um caminho e daqui a pouco ele já deu uma manchete no outro, exato, já surfa pelo outro, aí depois ele vem aquela história de treinador, que treinador é mercado. É o mercado. Se eu tiver proposta, eu tenho que escutar. E quando. E ao mesmo tempo que está comprometido. Está comprometido. Geralmente, quando você tem a intenção de ficar, velho, você está comprometido e vai até o fim. Treinador. Mas, Cauê, mesmo que não tivesse, o que eu falei foi justamente o seguinte: que mesmo que não tivesse, porque para o jogo contra o Vila Nova, mesmo que ele não tivesse a intenção de ficar. E aí é normal, o cara pode se embananar e tal, mas ele não escolheu um caminho bom para ele, né? Para o espaço para ele. Porque o trabalho dele ficou ruim. Ele ficou. Não, pô, tu acha que o cara gostou de. Qual foi o público do jogo? Mais de 10 mil pessoas. 15 mil. 15 mil. O cara ficar ser xingado por uma multidão ali no banco de reserva. Quem é que gosta, pô, de ser chamado de tudo? Ele mesmo, tanto que ele mesmo se queixou. Exato. Só que nisso ele não precisava. Ele poderia estar aqui, ó. Não tem nada disso, eu vou falar. Ele tinha escolhido um caminho melhor. Ele não escolheu um caminho melhor. Não, ele conduziu completamente equivocado. Desde o início, lá como tu pontuaste, Cássio. Desde o início, daquele início. Lógico, não sei se ele foi pego de surpresa, não imaginava que fosse vazar ali momentos antes do jogo. Ou que ia ser questionado ali também. Ou que fosse ser questionado, né? Também, né? Exatamente. Mas você, minimamente, se você sabe que está é até inocência. Se você sabe que o negócio está começando a sair, o teu empresário mesmo já te diz, né? Claro. Ó, teu nome tá sendo ventilado aí. Você desde meio-dia, isso já estava. Tanto é que a Sara fez a pergunta. A Sara não tirou essa pergunta do nada. Isso já estava circulando no Twitter, né? Então, minimamente, você já vai ali precavido para redução de danos, né? Por mais que você não tenha nem conversado com o Santos, por mais que não tenha nada. Mas você, se teve proposta, só vou escutar depois. A importância é o jogo. E depois do jogo, se tiver realmente o que estão falando, o que você está me colocando aí, se o meu empresário me ligar depois, ok, vou conversar, vou tentar entender o que é que se tem para até poder, mas o meu comprometimento hoje é com o esporte. Eu cheguei aqui no esporte há tantos dias
E minha mentalidade hoje é subir o esporte, minha proposta é subir o esporte. Mas, lógico, eu preciso escutar a proposta. Se estão dizendo que é o Santos, eu vou escutar, até para saber financeiramente. Às vezes é coisa fora da realidade do que eu já recebi na minha vida e eu tenho que escutar. Normal, aí é como ele disse, é mercado. Aí você pode achar ruim, pode achar bom, a gente pode avaliar aqui se é uma escolha errada, se é uma escolha equivocada ou não, se é certo. Não, beleza, mas ele estaria dentro do direito dele. Agora, a forma como ele conduziu só foi ruim para ele, pô. Só foi ruim para ele. A discrepância na fala de Lisca no início do jogo e versus a coletiva só deixa claro que ele percebeu o absurdo que era ele estar dentro de campo. A fala dele gerou esse ambiente durante o segundo tempo. Exatamente. Eu não consigo ver outra forma, não. Eu acho que toda a reação do público é voltada, não é voltada a partir dele ter sido sondado durante o dia, não. Feito, Dorival Júnior foi sondado pelo Flamengo. Então, se do Ceará, sei lá, não ia ficar xingando o cara porque ele foi sondado pelo Flamengo, não. A questão é se de repente Dorival fala, não tem nada disso. Ou então vou falar só depois do jogo e fica. E assim, eu acho que a resposta dele, ela acabou fomentando a reação. Só a notícia do UOL não iria fomentar essa reação. Não acho. Mas é a notícia do UOL, mais a informação no Twitter de que a pergunta foi feita para ele durante o jogo, que ele não quis responder. Disse que depois do jogo falaria, porque ele está sendo profissional com o esporte. Então, realmente, as duas coisas estão ligadas aí. Fred, queria te ouvir aí. Como é que você viu essa noite de segunda-feira maluca aí de esporte? Vamos lá, Lucas. Concordo com a base do que foi dito aqui, né? Eu não escutei o início, mas peguei a reta final do Cauê, vi aí Cássio reforçando a visão dele a partir dos superchats. E é claro que a gente está diante de uma visão, de uma condução bem pouco calculada ou mal planejada de Lisca para esse cenário. E aí, para mim, isso se dá desde o que aconteceu durante a tarde, a gente não sabe exatamente o que aconteceu durante a tarde, né? Esse possível acerto dele com o Santos, a decisão de ir para o jogo com esse acerto feito, de boca, certamente de boca, a decisão de ir para o jogo com esse acerto, talvez imaginando que no máximo seriam especulações e que especulações não levariam a torcida a ter aquela reação. E aí depois, quando ele é confrontado com a primeira pergunta, né, que é a pergunta que Sara, não sei se foi a própria Sara que tweetou, mas alguém no Twitter trouxe essa informação. Então, esses elementos criaram um ambiente de incerteza ali na Ilha do Retiro. E é importante deixar claro que, à tarde, surgiram os primeiros rumores de que Lisca interessava ao Santos, de que Lisca era o nome do Santos e que o Santos iria tentar Lisca. Mas quando sai a matéria do UOL, de um setorista do Santos, de alta credibilidade... Altíssima. É o que eu escrevi no Twitter. Todo mundo sabe diferenciar. Hoje em dia, dentro da bolha da rede social, que é uma bolha que, dentro de um estádio, ela se rompe, porque um vai mostrando ao outro, e aquilo vira verdade absoluta, a credibilidade de alguns jornalistas, ela pesa mais do que a própria entrevista do treinador. Tá? Qualquer coisa que Lisca fale, depois de ter aquela matéria do UOL ali, ele já está falando sobre a perspectiva de que se ele não disser que está indo para o Santos, ele está mentindo. Tamanha a credibilidade de quem fez a matéria. E foi o que aconteceu Tamanha a credibilidade. No pré, talvez, né? Assim, no durante ali. A matéria estoura antes do jogo, tá? A matéria estoura ali com minutos antes do jogo. Minutos antes do jogo. Eu acho que a bola estava rolando já, não estava não? Uns 10 minutos de jogo. É porque eu não estava no estádio ainda, talvez. Ok, eu estava na fila para entrar. Péssima experiência do jogo, mas aí eu deixo para depois também. Muito complicada. Mas a matéria foi publicada 4 minutos antes de começar o jogo. Só para dar... 4 minutos antes, isso. Pronto. E essa reportagem, ela causa uma bomba crescente no estádio. De uma hora para outra, as pessoas só passam a falar nisso. O jogo está acontecendo e as pessoas só estão falando nisso. Eu cheguei a ler uma tweetada de um torcedor dizendo que, ainda no primeiro tempo, né, que já tinha gente xingando Lisca ali individualmente durante o primeiro tempo. Eu
estava muito longe, mas não consegui ver nada do tipo. Na hora que Lisca desce para o intervalo sob fortes xingamentos, e aí é algo que eu escrevi no Twitter que eu trago para cá também, começou 3 pessoas correndo para o alambrado para xingar ele. 3 viraram 10, de repente as sociais, depois a curva inteira da ampliação. Ele sai sozinho, cabisbaixo, e assim, eu entendo demais o comportamento da torcida. Demais. Eu sei que multidão não se controla. E eu sei que 1 vira 5, que 5 vira 5.000. E foi o que aconteceu. Mas ali, o meu sentimento foi: puta que pariu. Que problema a torcida amplificou. Não vou dizer que a torcida criou, porque quem criou, naturalmente, foi o próprio treinador. Mas que situação foi ampliada agora? Porque o problema está... Como dizer, tem um elefante na sala, né? Aquela expressão, tem um elefante na sala. Mas até ali ele estava todo mundo fingindo que não existia. E era melhor para o esporte no jogo que todo mundo fingisse que aquele problema não existia. Era melhor para o esporte na partida. Eu não sei o quantos jogadores já estavam contaminados. Fred, isso aconteceria se ele tivesse falado de outra forma. Eu entendo. Não, eu acho que um mais gol racional aconteceria. Impossível, Eu acho que um É, gol aconteceria. Não, um gol aconteceria. 1 a Acho que 0 não. já não teria. Eu acho Acho que que 1 a 0 já não teria. Eu acho que é muito resultado também da insatisfação do que é a catarse de um estádio. Tá? Não acho que a declaração dele. Eu acho que a declaração é ruim porque é muito aberta. Mas eu não acho que ela nem diz que sim, nem que não. Mas, ok, ela deixa tudo muito aberto. Ela junto Talvez- da matéria é uma bomba, pô. Ela junto talvez da matéria é uma bomba. ele deveria ter mentido se realmente ele não. Se realmente ele está acertado com o Santos, ele deveria ter mentido ali. Até Como porque mentiu na Fred, coletiva. até porque na coletiva isso. ele disse que não acertou. Se ele foi Como na mentiu na coletiva para dizer que não acertou, É, era para isso. ter dito no pré-jogo que não tinha. Claro que ele deveria Então, ter assim, mentido ali. esse foi um grande erro de Lisca, na verdade, porque a mentira ali. Porque, veja só, a gente está tratando como verdade, supondo que ele realmente vai para o Santos. Já que ele falou no pós-jogo que não é verdade, Sim, não precisava ter sustentado no pré-jogo. Então, lógico, assim, foi o que você lógico. falou. Acho que ele se confundiu, assim, errou o cálculo completamente. Totalmente. Ele achou que não ia explodir, pô. É. Ele achou que a matéria não ia. Ele não ia contava com a matéria do UOL. Ele não Exatamente. contava com o UOL. Enquanto fosse radialista ali e tal, Não. tava. Então, assim, ele erra. Claro que 1 a 0, 2 a 0. Vamos supor, o Sport faz o primeiro tempo 2 a 0. Ninguém nem ia lembrar de Lisca Só um no ponto. intervalo. Cronologicamente, a pergunta de Sara, não foi com a matéria do UOL, tá? Foi não. Não foi, exatamente, não foi, né? Foi uma especulação, foi pela especulação da própria. Ele não assim, contava com a matéria do UOL. Se ele tivesse visto a matéria do UOL, ele talvez já tivesse mentido para Sara. Isso. Né? Partindo do princípio de que ele realmente está acertado. Então, assim, eu acho que 2 a 0 era outro clima no estádio. Era outro clima. O 0 a 0 é irritante. O 0 a 0 a condução é muito irritante. Porque gera um clima negativo. Ninguém está fazendo festa, ninguém está comemorando, ninguém está sendo saudado. Tá? O futebol não era um bom futebol. Tá? Aí depois que a torcida vai à Lisca, a torcida tem um estalo e aplaude muito o time na saída do gramado. Isso. Quando o Lisca volta, a torcida vai a ele mais ainda do que quando ele saiu. Porque aí, a para mim, já correu mais. Não, e outra coisa, e aí, para mim, já estava ok. A merda já estava feita, e ali o ideal para a torcida era realmente separar treinador e time. Detalhe, a vaia da volta de segundo tempo, claro que não é para arremessar nada do cara, né? Foi tudo muito agravado, jogaram, né, um copo nele, ele passou boa parte do tempo se cheirando, incomodadíssimo. Mas assim, eu acho que a torcida. Mas assim, eu conseguiria convencer uma pessoa a se Copa controlar. é agressão, é a mesma coisa que teve com o Dalpozo uma vez. Isso aí é outro departamento, isso não é reclamação. Eu conseguiria convencer uma pessoa a se controlar, 2 a se controlar, mas você não consegue convencer o estádio a se controlar. Então, assim, por mais que eu acho que tenha sido negativa para o time, a reação do esporte foi absolutamente legítima. Legítima. De quem se sentiu traída. E de quem estava com raiva daquela figura comandando o time no campo. Porque o que a torcida estava mais com raiva ali não era só ele ter ido para o Santos. Era o que ele estava fazendo ali? Tomando decisões. A torcida tem muita
o torcedor sempre reage muito mal quando o treinador, o jogador, joga uma partida, entra na partida estando acertado com outro clube. Você vê que chegou a ter uma pressão. Escolha do clube, Fred. Porque se chegou a ter uma pressão. Clube, é diferente. Sim. Chegou a ter uma pressão sobre o Maílson. Porque, não assina o contrato, tira ele, não tá com a cabeça. Veja só, o Maílson, mesmo sem ter outro time, chegou a ter uma pressão sobre ele, sempre pelo simples fato. Então, é natural um pouco esse movimento. E aí, o clima foi o pior possível. Assim, o clima realmente foi muito ruim. Era muito difícil, eu não sei quem vê pela televisão, assim, no estádio, assim, o clima foi muito, muito ruim. Muito ruim. Silêncio, assim, estava muito desenhado, né? E detalhe, todos os outros problemas que são muito maiores do que Lisca acontecendo. É óbvio que Lisca é a pauta, óbvio que Lisca é o lead, óbvio que Lisca, né, por tudo que acontece, pauta nacional nesse momento, né? Por tudo que acontece, é óbvio que ele é o lead. Mas assim, o maior problema é você ver esse time jogando, ver o time com 12 gols no campeonato e saber que contra o Sampaio é o mesmo time. Esse é o maior problema, tá? Mas eu entendo que jornalisticamente e que Lisca se torna o principal. Então, para mim é isso. Eu acho que foi muito claro o que foi falado aqui. Concordo 100%. Acho que a condução de Lisca é errada. Partindo sempre do princípio que ele está acertado. Ele foi para o jogo deixando a verdade sobre o tapete. Não esperava um confronto na pergunta. A pergunta foi feita. Ele deu uma resposta muito ruim, aberta. E aí explodiu a bomba da matéria. Né? Uma matéria com credibilidade, uma matéria de um cara que simplesmente não erra sobre o Santos. E aí criou-se o cenário do intervalo. E depois do intervalo não tinha o que fazer. Né? Claro que assim, eu no afã ali dizendo, meu irmão, o diretor tem que ir, proibir, bota o preparador de goleiro, bota César, bota qualquer um de segundo tempo. Só que isso não existe, né? Isso, na verdade, não existe. Isso quer dizer que teria sido demitido no intervalo. Se isso tivesse acontecido, a história seria contada hoje de outra forma, né? Até porque, como o Cauê falou, na coletiva muito oca, né? Muito covarde, né? Até não sei exatamente o termo, contraditória. Né? Ele jogou o pior dos tempos. A armadilha, a porta para ele construir o discurso futuro, não, que é uma torcida me demitiu, né? A manchete tá dada. Amanhã, a torcida me demitiu. Ele vai dizer que recebi uma proposta quando cheguei em casa, fiquei sabendo, conversei com o meu empresário. Ele me deu uma proposta, é muito boa, eu não posso sair e eu não posso recusar. E a torcida me demitiu, jogou um copo de. Um copo de foi agredido, né? Todo. Ele deixou um copo de urina, enfim. Vai contar uma outra história qualquer. Vai contar uma outra história qualquer, que não é a história, né, verdadeira, mas é isso, assim. Eu acho que. Ô, Fred, agora um outro ponto. Não se controla. Também... Detalhe, tá? Só para você deixar claro essa questão da torcida. Eu acho legítima a reação. Só no ápice de frieza, eu deixaria para no apito final. Que não existe. Tentar... Né? Que não existe essa frieza. Que é um cenário... Não existe, né? Não existe. Em assim, lugar nenhum do mundo, no futebol. Nem lugar nenhum do mundo. Quer dizer, nem na Noruega, na Suécia, nos países mais de torcida mais gelada do mundo, a gente conseguiria conter algo que é muito legítimo. Mas é óbvio que quando sai da escolha do clube é um problema. A questão de Galo, lá que foi em 2007, né? Lembra muito, assim, oitavas de final contra o Ipatinga, Copa do Brasil 2007, Sport empatado, né? Ele empatou na volta e foi eliminado nos pênaltis. E depois aí vai para o Internacional. E ali saiu, no final das contas, saiu com o Internacional pagando, ou ele pagando a rescisão. Teve rescisão, o Sport ganhou uns 250 mil reais, algum valor desse aí. E Galo foi para o Internacional, que era o atual campeão mundial. É isso que eu estou falando. No caso de, veja, na época, você dava para entender a série de Galo? Claro que dava, porra. O Sport estava de volta à primeira divisão, mas assim, tinha subido em 2006 e ia voltar à primeira divisão em 2007, e não tinha começado o campeonato. E era o atual campeão mundial de clubes. Literalmente o atual campeão, porque o Internacional ganhou o Mundial de 2006, convidando o cara para ser o treinador. Mas, ou seja, aquela saída seria compreensível. Mas a condução foi péssima. E na hora que não dá ao clube a oportunidade, não deu ao clube a oportunidade de saber o que fazer naquela noite, e de repente o Sport acabou perdendo, porque com isso tudo, se o Sport ganhou, já fala, ele esquece aí, mas ganhou, fez o trabalho dele, mas na hora que perde tudo, você fala, porra, na hora que você não consegue o resultado, você é levado a pensar que
se eu tivesse tido a oportunidade de botar o interino que fosse, você acha que poderia ter um resultado positivo, mas que você não teve nem esse direito. O Sport não teve o direito em 2007 com o Galo, e em tese não teve, acho que não faria a menor diferença hoje, por causa de time. Mas assim, mas o clube não se viu no direito de escolher, disse, para a atmosfera, porque o Sport perdeu, como o Fred falou, 50 minutos de atmosfera. Perdeu, porque poderia estar com o César e de repente seria uma coisa ao contrário. A gente perdeu o treinador, né? Mas não é treinador, Vamos a gente fica aqui, com quem né? quer, fechou, é com o isso. César. A relação seria o contrário, mas aí nesse caso, Yuri Romão e Carreiros acho que estão, da forma como a gente está com esse aqui, acho que não sabiam de nada, não. Então, sabiam de nada, estou não. falando. Então, eu acho dessa forma. Não tinha que fazer, não. Não tinha que fazer. Então, eles nesse não caso, fazer, estou falando, porque eles não tiveram nem a oportunidade de falar, Lisca, não dá. Se tu tá fechado com o Santos, eu entendo a proposta, porque eu só pago até isso aqui. Os caras estão botando 2x, eu não tenho a menor condição nem de negociar. Agora, eu não posso ir pro jogo com um treinador que não é, não sei o quê. A torcida, se souber, e se ninguém era menino, né? Como a gente tá falando aqui, ninguém é menino. O cara fica puto. Em 2007 não ficou puta também. Ou seja, ninguém é menino. Na hora que esse negócio explodir, vazar, e já tinha um interesse. Não é nem vazar a contratação, mas já tinha um interesse, tem uma relação diferente, é melhor que com o César. E nesse caso, poderia não ter vencido. Mas você, pelo menos, teria tido a oportunidade de tentar controlar a ação. O Sport não teve isso. E eu acho que é isso que acaba a parte da torcida ficando extremamente chateada com a condução do processo, como foi feito. Mas não cabia. Você não acha que cabia a diretoria, por exemplo, porque a gente falou aqui, essa notícia surgiu. De ele ter conversado com ele durante o dia? Durante o dia. Só no intervalo. Mas aí ele pode ter balançado. Foi conversado. E ele garantiu que não tinha nada. Foi conversado. E ele negou. Então veja só. Até a hora do almoço. Interesse, é isso. Foi negado, até a hora Fred. do almoço. E aí? Diz aí. Até a hora do almoço não tinha nada. A diretoria fez o papel dela, então. Foi atrás. Sim, foi conversado e não tinha. Veja só, eu falei, antes do jogo, né, nos minutos anteriores ao jogo ali, ou com os 5 minutos de jogo, naquele momento ali, porque para mim eu entrei com 10 minutos no estádio, então eu estou considerando ali os 20 minutos ali de pré-jogo, início de jogo. Já entrasse com a confusão rolando. Não, já. Mas assim, eu a todos que eu perguntei tudo, a resposta foi: veja só, ninguém tá sabendo, não. Ninguém tá sabendo, tá todo mundo no mesmo barco da torcida. Não teve fato novo. Não teve fato novo de meio-dia até 7h56. Então tem o que fazer, porra. A diretoria não tem o que fazer. Se a diretoria foi atrás dele, para mim, depois da notícia da Ademir Quintino, por mais que tenha sido aberta, ok. Mas se não foi, acho que deveria ter ido. Né? Não, a parte que a diretoria tem culpa é o próximo capítulo do Telecast. Que vem a bomba que ela tem, né? que é toda caso, culpa. Pelos fatos, porque a gente sempre trabalha com o que dá à disposição. Então, assim, você não está por ninguém, com os fatos ditos até aqui, nesse caso, eu acho que nem Yuri nem Carreiros sentiam muito como mudar. E outra coisa, repito, eles poderiam até não mudar, eles poderiam achar, sabendo que Lisca será o treinador do Santos, que o melhor para o esporte contra o Vila Nova é ter Lisca. Até isso acordado. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que o clube, dentro dessa situação, que gera uma situação, entre aspas, certa, estou dizendo entre aspas porque até essa greve aqui, até essa live, Lisca estava negando, né? Mas entre aspas, certa, o clube não teve o direito de escolha. Isso é que eu acho ruim. O clube poderia ter, porque o clube poderia ter dito: Lisca, como está tudo pronto, é melhor que você. Você pode, não, vai ser profissionalismo total e beleza. Como dizer, não dá. Infelizmente não dá. E assim, não teve. E a hora que não teve, como não é a primeira vez que isso acontece, aí a reação é a mesma. Então, existe um padrão de reação. A reação que teve hoje não é uma reação inédita. Já aconteceu, assim, para muita gente não lembra, porque querendo ou não, a gente, quando fala de 2007, é a mesma conversa daquele dia, Cauê. São 15 anos, a gente fala como se fosse ontem, né? E o de Galo piorou muito na sequência, porque ele saiu indicando os jogadores, né? Luciano Henrique, então... Não, assim, a galera ficou mais puta depois. E detalhe, e se Lucas for pro Santos e achar que Thierry vai ajudar? Pode acontecer, porra. A defesa do Sport não é a defesa da Série B. A defesa está na Série B. É uma defesa que na primeira divisão foi uma das melhores da primeira divisão. Então, assim, na verdade, é até surpreendente que essa defesa continue no Sport. Então, assim, seria natural. E a defesa é um dos pontos falhos do Santos, inclusive. Mas aí vai o que a gente falou na Água Suja. Esse time, se perder a defesa, aí eu acendo o alertazinho amarelo, viu? Não sei se 27 pontos não é suficiente para o tamanho do fumo, não, que pode ser, não. Verdade.
Porque ataque não tem. Se não tiver defesa, aí... Porque o Sport tem 9 empates no campeonato. 9. 7 em 0x0. É um negócio assim, bizarro. 9 empates, 7 empates em 0x0. Lisca deixou o Sport, tá deixando o Sport sem ter tomado um gol. Não levou um gol. 0x0 com o Vasco, 2x0 no Londrina, 0x0 com o Operário, 0x0 com o Vila Nova. Tomou um gol o Sport. O Sport não sofre um gol há 407 minutos. Na coletiva ele fala, né, O último Cássio? gol foi aquele gol aos 43 minutos do Cruzeiro. O último gol. Depois, segundo tempo, não teve. E 4 jogos depois não teve. Esse time que não, não leva gol, não briga. Cássio, ele até fala na coletiva, né, que desde que ele chegou, o Maílson fez uma defesa. Isso, é mais armador. Mas é mais armador do que propriamente um goleiro, um defensor. E ele falou, mas não fez uma defesa desde que chegou. Foi. E eu acho que o que essa expectativa em cima dele que se tinha, e que se está vendo também nos jogos, porque ele não faz gol, né? Mas ele está fazendo o time criar, é que também faz aumentar, é um combustível a mais da revolta do torcedor na arquibancada. Porque o torcedor que vê não chegando o reforço, o cara estava agarrado em Lisca até a morte no alambrado. Estava agarrado. Então esse cara, quando vê que com 15 dias, o cara que era tua salvação da lavoura, como o Inácio falou, tava lá, tu tava abraçado com um cara no alambrado, o cara vira e tô indo embora, aí, meu amigo. Porra, amor não correspondido. Exatamente. E aí fica muito claro o que ficou para trás naquelas negociações anteriores, né? Talvez a falta de uma segurança em Lisca não tenha pesado das outras vezes também nesse vai não vai com Lisca. Detalhe, veja só, ele para Lisca, obviamente, foi muito ruim tudo que aconteceu também, né? Tudo muito ruim. Lógico. Foi ruim para o Sport e muito ruim para ele. Claro, possivelmente ele está fechando a porta, porque, veja só, Galo fechou. Pode ser, mas é uma porta, tem não sei quantos clubes no Brasil, beleza, mas não é todos os clubes que ele teria acesso. E o Sport poderia ser um clube que ele poderia treinar 1, 2, 3 vezes, é normal. O Roberto Fernandes está na 5ª vez no Náutico. E Galo nunca mais treinou o Sport. E com vários anos, e várias oportunidades, quando tirou um treinador, estava ali e tal, Galo poderia ter sido esse nome, e nunca foi. E nesse caso de Lisca, dessa forma, é muito ruim, porque havia uma chance de dar certo, e a chance de desfazer seria natural. Mas a condução de desfazer poderia deixar a porta aberta para a próxima vez. E talvez, sendo nesse cenário, vai criar, talvez, em parte, a torcida, talvez crie uma rusga que não sai nunca. Então, pega muito mal nacionalmente, pô. Se olhar no Instagram do Santos, do Santos já tem gente criticando. Nas respostas do próprio Lucas Musetti, que foi quem deu a matéria, já tem torcedor do Santos dizendo que não quer. E vinculando a isso, pô, vamos trazer um cara desse. Exatamente. Veja só, é o que eu falo, não é pro Sport não é a porta fechada pro Sport não. Eu acho que Lisca, ele fica muito ruim para ele, porque ele perde um pouco da confiabilidade que ele já não tinha. Porque quando o Bahia pensa em Lisca, e faz assim, é melhor não. Ou é melhor não é por conta de quê? Então, esse cara chega, mas às vezes gera problema, dá trabalho, é instável. Quando o Fluminense pensa em Lisca e faz assim, é melhor não. Ou é melhor não é por conta de quê? Dá trabalho, é instável, ninguém sabe o que pode acontecer. E aí ele vai e reforça rótulos que ele está tentando contornar. Ele reforça o rótulo da imprevisibilidade. E ele, quando chegou no Sport, disse que não queria ficar com a fama de apagar incêndio. E está indo apagar incêndio, né? E o mercado funciona assim, como ele disse, né? Que é a pior coisa para um profissional. Então, assim, se ele for mal no Santos, se ele for bem no Santos, ok. Ele faz uma aposta nele mesmo. Se ele for bem no Santos, aí, meu irmão, a turma tá cagando pro que aconteceu. Mas se ele for mal no Santos, a porta dele para um nível inteiro de. Porque não é para o esporte. Claro que para o esporte viraria uma porta totalmente fechada. Mas para um nível inteiro de clubes, que são os clubes A- e B+, né? Os clubes que jogam para não cair e que jogam para subir, você fica sempre com um pé atrás. Você fica sempre com um pé atrás. Tá? E aí eu acho que isso foi muito. O desfecho, óbvio, foi muito ruim para ele. Eu não sei qual era a ideia, né? Veja só. Partindo do princípio de que Lisca realmente está acertado com o Santos. Eu não sei qual foi a ideia genial que ele tinha em mente para ir para esse jogo. Não sei qual foi a ideia genial que ele tinha em mente. Tá?
Porque eu não sei se tivesse ganho de 3-0 e ele anunciasse agora que saiu, ia ser bem complicado também, né? Mas talvez o roteiro era esse, Mas, não tinha mas pensado, poderia, Fred. mas Acho que era poderia ser isso. diferente, pô. Ele Acho que poderia era Seria isso. diferente, Não, mas seria. Não, ou talvez até com 0-0. Veja só, talvez até com 0-0. O cara fala, veja só, as pessoas não são ignorantes, não, pô. Você falar disso, ó, meu irmão. Eu não estou dizendo que é o salário do cara, não, tá? Eu estou só dizendo o número, porque as escalas de Série B, Série A são assim. Pô, um cara que ganha 100 mil, não é salário do cara, não, é só escala de valor, mesmo. O cara que ganha 100 mil, recebeu uma proposta de 300 mil. E você não paga mais do que 100 mil para ninguém. E até paga. Por isso que eu estou dizendo que é só acerto. E aí você paga 300 mil. As pessoas conseguem entender que você não tem como recusar. Que é algo diferente, que vai ter uma rescisão, que o cara lamenta que vai abrir uma outra, que não quer fechar a porta. Tem a forma de conduzir. Eu não acho que Lisca eu não acho que ele apertou um botão de foda-se para o esporte, não. Eu recebi a proposta, foda-se para o esporte. Eu acho que no caso para ele, infelizmente, ele escolheu muito mal o caminho para fazer isso tudo. Porque ele não faz o menor sentido, porque não aconteceu nada para que ele apertasse o botão e foda-se esporte. Se eu não quero saber, eu fui para o Santos aí, meu irmão, um abraço aí para vocês, tal. Fechar a porta, não faz o menor sentido o cara fechar uma porta que estava aberta para o cara, que poderia voltar em outros momentos. Futebol é isso. O cara não treina uma vez na vida, não. Você faz uma vez na vida, pode voltar 10 anos depois que o cara vira treinador. Hélio dos Anjos foi treinador do esporte em 96, 97 e estava para ser treinador do esporte ano passado, 2021. Sem contar que tem sido outra. Então, o cara, futebol, o cara volta, mas volta quando você tem a porta aberta. Então, eu não acho que Lisca deliberadamente apertou o foda-se para isso. Mas, com a forma como tudo foi acontecendo, ele não conseguiu conduzir. E aí, ele, de repente, ele não conseguiu concatenar o caminho para seguir, e ele não só não escolheu um caminho bom, como aquele negócio de Sérgio Malandro, ele escolheu a pior porta. Tem uma porta com um carro, tem uma porta ali com uma bocada de bicicleta, ele ganhou a porta, não tinha nada em relação à relação. Então, eu acho que ele conduziu mal. Mas não era algo, não faz sentido que seja algo deliberado. Não tinha por que ser deliberado. Mas nesse caso acaba sendo muito ruim para a carreira do esporte, porque com esse empate, ele empatando, a campanha do esporte, a gente vai falar daqui a pouco, ela está minada já. Minada. Assim, a tendência, com todo respeito, é de Série B em 2023. E total. Sem susto, porque o sustinho tem a chance de. Já estou dizendo de hoje, viu? Já virou o dia, 19 de julho. A chance do sustinho existe. O time que só tem 19 gols, se perder um zagueiro, meu irmão, complica. 12 gols. 12 gols. O time tem 12 gols, 19 dados. Se perder a zaga, fudeu. Então, o sustinho existe. Mas, em tese, é Série B em 2023. Dá para se preparar para fazer isso, dá para terminar. Tem alguma notícia que eu não acompanhei de perder a zaga ou é só... Não. Porque a gente tá falando. Não, porque Thierry se machucou e. Thierry se machucou. Sim, mas foi. Não, Thierry se machucou. Não, e a gente tá dizendo, vai que Lisca leva pro Santos. Não é só isso, não. Pô. A janela está aberta. Isso. E a zaga do esporte é uma zaga de primeira divisão. Isso. O cara, de repente, o time que está lá brigando contra o rebaixamento falando, não é que a gente arruma um zagueiro para resolver. O cara, meu irmão, tem um time lá que tem uma zaga boa, porque a zaga do esporte é boa. Aí o cara vai lá, o cara não vai tirar do Bahia, o cara vai tirar do Cruzeiro, o cara não vai tirar do Vasco, o cara vai tirar do Grêmio. O cara vai tirar de quem? Vai tirar do O problema é que ela custa. Ela custa nem todo time que ela paga. Na hora do desespero, o cara paga, Fred. Mas na hora do desespero, paga. Mas assim, por exemplo, Goiás, Juventude. Sim, mas não precisa tirar os dois, não. Se tirar um. Tira um. Thierry que é mais barato. Thierry que é mais barato. Mas também tem multa, né? Sim, pô, mas aí negocia tudo de repente vontade de jogador, e tudo é multa. Não, sim, de repente o jogador fala, o cara tá vindo lá um time de julho, o cara tá de férias, em julho, já tá de férias, essa é a campanha de férias. Aí de repente, pô, deixa eu estar na primeira divisão, pô, ele não vê o contrato valorizado, tudo libera. Nem tudo é multa, pode ser. Galera, queria pedir... Mas eu não tô falando de multa não, tô falando de salário mesmo, que é uma defesinha de 500 mil. Tem mais 2 superchats aqui, interessantes. Um de um tema que a bola está quicando desde o começo, que a gente tem que entrar, obviamente. E um outro que foge até um pouco do assunto de esporte, mas é o gancho, né? Que é Felipe Matos. Ele coloca aqui: acho irresponsável um jornalista cravar uma contratação sem ter nada assinado. E vocês? Não é assim. Papo de jornalismo. Mas é um papo interessante. Não é dessa forma. Não é dessa forma, porque se for dessa forma, você não precisa do jornal, você não precisa do jornalismo. É só seguir @Sport Recife. É só seguir @Sport Recife ou @Santos FC.
Ponto. Isso. Não precisa de mais nada. Não Não precisa de precisa de mais nada. apuração, não precisa do trabalho que o jornalista De nada. faz. O AC, assim, o cara, o preto no branco define, mas assim, tá tudo, não é o clássico só falta assinar, porque muitas vezes o só falta assinar, não só falta assinar, falta resolver bicho, falta resolver premiação, falta resolver muita coisa, e os caras falam, só falta assinar. Eu estou deduzindo que o dele, o só falta assinar dele é literalmente só falta assinar. Você não precisa esperar isso para dar uma informação. O Fabrício, o repórter italiano, o cara saiu 10 milhões de seguidores. Tu acha que o cara só passa informação quando alguém bota o print para ele? Ó, meu irmão, Lewandowski está assinado com o base. Meu irmão, o cara ele pega todas as apurações para o senhor. Saiu, e o cara... Exatamente. O cara apura com mais de uma fonte. O cara, eu falei no começo, o Fred falou algumas vezes aí também, esse cara, especificamente esse cara, tem credibilidade. É um cara que acerta muita coisa do Santos. Não vou dizer tudo, porque, enfim, não sou um consumidor das notícias do Santos, mas tudo que eu vejo, assim, ele acerta, sabe? Então, total. Vamos supor que algum caso do cara, a fonte fosse o presidente. O presidente do clube. Assim, não, o cara que tem a fonte é o presidente do clube. Aí que passou pro cara, só tá fechado. Aí o cara, não vou dar não, pô. Eu não vi o contrato assinado ainda e tal. Isso não tá fechado, pô. O cara, o empresário dele já chegou, acerta Aí o negócio dá para trás, acontece, pô. Mas assim, quando acontece é porque houve uma reviravolta. Ele cravou cravado, né? Ele cravou cravado. A matéria da Globo não crava. Foram 2 dias depois da matéria da Globo dizendo, falta assinar, tal. Ele cravou cravado. Mas é como a gente falou, a torcida nacional, os jornalistas daqui, todo mundo sabe diferenciar uma fonte mais segura de uma fonte que você deixa dúvida. Então, quando sai no radialista no meio da tarde, todo mundo ficou... é difícil, acabou de chegar. Quando sai a matéria do UOL, todo mundo trata como verdade. Eu trato como verdade. É o que eu falei. Veja como são as coisas. A gente trata a matéria do UOL com muito mais credibilidade do que a entrevista do treinador. Sim. Até porque a entrevista do treinador foi, né, contraditória. E ele precisa ser político diante de tudo, né? De alguma forma. Então, assim, a matéria tem mais peso de verdade do que a própria palavra de Lisca nesse momento. E há razão para isso. Não é porque a gente tá... Isso que a gente está falando é um absurdo, é poder demais para uma matéria. Veja só, aí vamos supor, repito, não acredito. Lisca não fechou com o Santos. Amanhã, esse mesmo jornalista, ele tem pontinhos a menos de credibilidade. Mas quando ele assina a matéria, ele está botando a credibilidade dele ali. E se ele está botando a credibilidade dele ali, a chance de aquilo ser verdade é altíssima. Altíssima. Se aquilo não for verdade, o maior prejudicado, talvez, por tudo que aconteceu no estádio, o esporte se sinta prejudicado, a torcida, tal, mas o maior prejudicado é o próprio jornalista. Fala, Cauê. E ele, enquanto jornalista, a gente já fez muito disso, porque às vezes acontece disso de você ter uma informação e no final, por um detalhe, não se confirmar, ele vai ter também, talvez, esses detalhes do porquê não fechou. Isso. E não quer dizer que ele errou, não quer dizer que ele mentiu. Isso. Porque às vezes o cara faltou, sei lá, vamos dizer, nesse caso do esporte, vai que tem uma multa e que para o Santos, se fosse algo negociável, o esporte não abre mão. E que para o Santos acreditasse que, estava as contadas, estava resolvido, o esporte deve um dinheiro. Estou chutando aqui. E não é. Então, são detalhes que, às vezes, o repórter apura, o jornalista apura e pega das fontes que te cravam determinados assuntos e que você confia, porque aquela fonte já te passou várias coisas e que para ti é aquilo ali. E depois ele vai, se não se confirmar, ele vai ter que contornar de alguma forma, colocando detalhes do porquê não foi acertado isso daí, do porquê não andou, do porquê deu para trás. É isso. Tem mais alguns superchats aqui. A gente não respondeu a parte de Wesley, tá? Do superchat de Mari. Não, mas ficou mais para frente. Não tava... Aqui tava focado só em Lisca, senão que responde agora. Mas assim... vamos responder. Que ela questiona, será que Lisca que tem multa e que Lisca leva o Wesley para o Santos? Certamente não leva, tá? Porque, detalhe, o Wesley nunca foi apenas um pedido de Lisca. O Wesley já está rodando bem antes de Lisca. Que fique claro, tá? Agora,
que ficou. Lisca seria o escudo da O diretoria. escudo. Agora, não, a verdade é que não tem mais escudo para o Wesley. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a diretoria teria o escudo de Lisca. Mas não é isso que ele falou. É isso que ele Tem o falou. Pô. escudo da diretoria, pô. A diretoria É, usa exatamente. como escudo, né? Não, eu estava Você falando acha o o contrário contrário? mesmo. Eu estava dizendo que eu estava falando o contrário mesmo. Eu estava dizendo que a diretoria que teria o escudo de Lisca para as críticas em relação ao reforço. Mas é Sim, isso porque mesmo, pô. é É isso, isso que o pô. Lucas falou, pô. É Ele isso que o falou o Lucas contrário, falou. porra. Não, ele falou isso. Beleza. Falou Ele isso. falou o O contrário escudo da duas vezes, diretoria é pô. Lisca, pô. Mas Aí enfim, tudo bem. não tendo isso, aí cai 100% no colo da direção. E aí Que não vai trazer. Que não vai trazer. E aí é muito pior. Aí é muito pior. Não vão comprar mais essa briga, não, acredito eu. Até Jair porque, do nesse Silva. momento, veja só, nesse momento a campanha é campanha de Barola. Assim, não dá para gastar dinheiro, tem que fazer uma campanha. Veja só. Não, aí não, veja só. Aí cai. Ótimo, não, Marola cai, não cai, pô. Marola, Não, cai, então, não, mas você, veja só, alguns minutos atrás você falou sobre Mas assim, não é o cuidado Wesley. para não correr risco. Não. Não é com o Wesley, pô. Você contrata o necessário, o mínimo. E o mínimo não é o Wesley. O mínimo era a partir da exigência, de uma suposta exigência do treinador. Não sendo isso, busca as peças necessárias para Marola. Porque o acesso agora. Que o Wesley, a volta do interesse em Wesley foi porque Lisca disse que queria usar ele como ponta direita, né? Lisca queria usar ele como ponta direita. Que já jogou assim no. Jailton Silva, coloca aqui. Fred, cadê? Você ainda acha que Lisca e Sport foram feitos um para o outro? Brincando. Amigo, veja só. Acho. Se eu escrevi é porque eu acho, né? Foda, eu não escrevi, eu acho. Não Agora certo, agora. Não deu certo. O cara não jura amor para sempre. Exato. Dentro de Não, campo, as exatamente. coisas estão acontecendo. Por mais que os gols não estejam saindo, dentro de campo. Romeu e Julieta não é terminaram outro. juntos, não, pô. Tava lindo. Tava lindo. time é outro, Tava maravilhoso, mas durou pouco. 90% da torcida santista é contra o Lisca. Tanto é, contra o Lisca, você vê logo. Já tem o artigozinho entregue ali. Mas a notícia já é real em Santos, mas o clube pode voltar atrás devido à revolta das redes sociais. É isso que a gente falou, né? Se você entrar exato. no Instagram do Santos, né? Respostas do Lucas Musetti. Veja, virou um problema para o Santos também. Virou um problema grave para o Santos. Acho que já teriam resistência Isso. E amplificou por conta da Casimiro tweetou criticando o Lisca, pô. Exato. André Galindo tweetou, que é um Lisca chega no Santos com o rótulo, de novo aquilo que eu estava falando. Qual é o pior rótulo de Lisca? Que ele traz instabilidade. O que é que Lisca fez no Sport? Completamente. Assinou que é um trabalho de estabilidade. Então, de fato, assim, para ele hoje a situação é ruim. A situação ficou ruim. Não sei se o Santos voltar atrás, assim, é um castigo que ele merece, assim, gigantesco. Mas se o Santos voltar atrás depois que ele sair, né? Porque se ele ficar, vai ficar, tá empregado. Vai ser aquilo, não. Vai ser aquilo que a gente estava debatendo antes, né? Desistir. Aí porque se ele. Aí daqui a uma semana ele pega outro clube. O futebol é tão escroto que daqui a uma semana. Mas eu acho, veja só, eu acho que se o Santos desistir, ele empregado, eu acho que a turma joga panos quentes e ele fica, né? Mais um aqui, ó. Gá Montenegro. Lisca estava acertado com o Santos e ia anunciar após o jogo, porém mudou o rumo das coisas devido à reação da torcida do Sport da imprensa. Não sei, eu acho que ele não estava decidido que ia anunciar depois do jogo, não. Ele foi, eu acho que é como a gente falou, a sequência dos fatos aí pegou o Lisca de surpresa. Ele não rápido. Até porque ele teria que, de alguma forma, comunicar a diretoria do Sport, né? Isso. Eu acho ele que não iria chegar. Era o mínimo de decência que qualquer pessoa profissional, antes de anunciar para todo mundo, você chega para sua chefia direta. Perfeito. Então ele não anunciaria ali, tô aqui. Veja, quando ele chegou na ilha, ele teria que ter procurado dizer o seguinte: eu fechei. Querem que eu vá pro jogo? Tinha que ter partido dele. A diretoria, nesse caso aí, não dá para ser investigativa, né? Não dá para investigar. Perguntou mais cedo, ok. Se ele disse, tô acertado. Querem que eu vá pro jogo ou não? A diretoria dá para ser investigativa. Mas, não, já isentei, tá? Só estou falando assim, que nesse caso, uma direção mais calejada, mais experiente, melhor, sabe, descobriria a
aciona contato por aí, eu sou meu irmão. A galera vai para já vai no próprio Santos, pô. Vai no próprio Santos, ó, meu irmão. Tá no tá, diz pra gente aí, porque Até se tiver, porque, velho, já libera o cara, já reforçando, põe o treinador. Jorge vai embora agora, Andrade Eu era isento diretor remunerado a do postura. Santos. Eu isento a escolha. Lembrando, Mas aqui Jorge que Andrade era do poderia Santos. ter buscado, poderia. Olha o detalhe aí que passou aqui, né? Jorge O Andrade próprio era do Jorge Andrade Santos. Era do era do Santos, Santos então até tem ontem. tem suas pontos lá dentro, né? Talvez não seja bem quisto no clube, no conselho gestor, que foi quem, pelas informações, bateu o martelo da aprovação do nome, mas ele, o zum provavelmente chegou a ele, né? Dava para chegar lá e perguntar, né? E talvez ele tenha sido até consultado, né? Não duvido nada. Não duvido nada, não. E aí tem um outro superchat aqui de Sidney Neto que cita o próprio Jorge Andrade, que ele fala: Lisca ir para coletivo foi de uma desfaçatez incrível e ainda acompanhado de um gerente de futebol incompetente que não faz uma contratação decente. Jorge Andrade, Veja, mais uma Sidney. vez, estava na coletiva, como sempre, tá? Ele sempre acompanha sentado ao lado e não fala nada. Foi até Sobre isso questionado. aí, eu questionei também e eu vi uma resposta muito boa. Veja só, se o Sport não deixa ele para a coletiva, quem está demitindo é o Sport. É. O Sport ficou de mãos atadas nesse momento. Lisca, pela reação da torcida, já está querendo construir o discurso de que foi a torcida que demitiu ele. Se ele não vai para a coletiva, quem está demitindo ele é o Sport. Eu acho que agora a Lisca tem que pagar pela sua escolha. Eu acho que cabe ao Sport, e o trabalho do Sport agora é mostrar que ele não comunicou, que ele foi para o jogo escondido. Eu acho que esse é o X da questão, tá entendendo? E não tinha o que fazer. Veja só, repito, se quiser falar do jogo, se quiser falar da situação do Sport ainda nesse telecast, meu irmão, essa diretoria vai levar metralhadora aqui de crítica, como já levou no jogo passado. Mas nesse caso, detalhe, a gente vai falar disso aí, né? mas nesse caso, eu isento, assim. Fica de mãos atadas. E veja só, eu vou dizer no intervalo, depois que ele sai vaiado, eu mandei uma mensagem assim, por mim voltava César Lucena no segundo tempo. Mas óbvio, isso aqui é fácil falar. Não dá para lá dizer Lisca, velho. Não dá para lá fazer isso. Infelizmente. Eu acho que isso é o extremo, realmente. Mas a coletiva eu não sei, não. A coletiva, eu acho que, enfim, não ia ser uma demissão. Lisca, não vai ter coletiva hoje, não. Vamos esfriar a cabeça. Amanhã fala, velho. Vamos sentar, vamos conversar. Mas o cara chega e diz, eu quero falar. Se convencesse ele a falar. Se não deixasse ele falar... Aí vê só. Aí ele deve ter dito. João Vitor colocou um bastidor aí, de que ele chegou, disse que a família dele ficou chateada, né? Que ele ficou triste porque a família viu, e que a direção de esporte disse, meu amigo, é da vida, né? É da vida. Ninguém é menino, né? Ninguém é menino, né? É da vida. E aí é aquilo, né? De que acha que ele está construindo essa saída. A narrativa dele, Fred. Então, se você diz que não vai dar entrevista, ele deve ter ele dizer assim: não vai para coletiva, não, precisa não. Ele vai dizer: eu quero falar, eu não vou sair aqui de mentiroso, não. Eu não estou acertado com ninguém. Tá ligado? Ele está construindo. Veja só, eu acho que. Eu acho que deveria ter partido da diretoria. Eu acho que nesse momento, a preocupação com a saída dele do esporte é zero para ele. Para mim, nesse momento, o que ele está tentando construir é alguma forma de ser recepcionado minimamente com dignidade lá. Ou lá ou em outro clube daqui a uma semana. Ou qualquer outro, porque ele está chegando muito queimado. Muito queimado, né? Muito queimado. É isso. Não sei se tem mais superchat aí, Elon. Ninguém deixa um emprego com 3 semanas de trabalho. Meu filho. Pode ser, você pode, veja, isso em qualquer profissão, você pode se doer. Se doer, assim, por Deus, porque essa porta não bateu há 3 semanas atrás. Você fica chateado pra caramba. Mas para você tomar uma decisão dessa, tem que ser, assim, a melhor das melhores propostas, assim, financeiras que você vai ganhar, que nunca ganhou na vida. Com um contrato com multa gigante, e era o lugar que você sonhava trabalhar na vida. Porque senão, pô, é você honrar o básico. Pô. São 3 semanas. É muito pouco para você abandonar um barco, simplesmente. Total, pô. Total. E assim, aí a gente volta para a coletiva aqui. Sou treinador do esporte, estou comprometido, e 2 minutos depois, em outra pergunta, vou analisar se chegar uma proposta. Então, não é o caso, né, velho? Não é o caso. Mais um ponto de alta contradição de Lisca aí na coletiva dele. Chega até, Lucas, para o torcedor do Santos, e até o Santos mesmo em si,
Todo mundo sabe a relação que Lisca tem pelo Internacional, o carinho que ele tem pelo Internacional, e que estava ainda nesse ano esperando a vaga lá do Internacional. Vai que o Internacional desanda em algum momento. E o torcedor do Santos vai ter confiança que se pintar, porque o nome de Lisca vai e vem, passa lá, como uma possibilidade do Inter. Exatamente. Eu sou o seguinte, velho, assim, eu acho que o cara pode, é como o Cabral falou, ele pode trocar a qualquer momento, velho. For melhor para ele, o cara tem que ir. Mas com 3 semanas é foda mesmo. Cara, 3 semanas aqui, uma festa gigantesca, sabe? O projeto que o clube, assim, o projeto declarações, eu sempre quis estar aqui, né? Você mexendo na equipe, pedindo seus reforços, que talvez imaginamos que os reforços estejam vindo também com as caras e o DNA que Lisca tem pedido, né? Veja só, o Sport hoje passou o dia negociando com Borja, pedido por Lisca. Que Borja? O segundo Borja, né? Mas o cara tá no River Plate, porra. Não, o outro. Christian Borja. O ponta. O Christian Borja. O ponta. A turma que tremeu, que roubaram o banco. Meu irmão, o River levou a H do levou o driblezinho, não é possível, porra. O balão no River Plate não é fraco, isso. Não. Cara, e aí... o que o Fred falou Borja, não é porque Borja está no River, né? Porque Borja foi porque eu não lembrei o Christian. Lógico. O Christian Borja. Quando eu falei Borja, o outro, né? Eu não estava lembrando o primeiro nome. Que é do mesmo empresário de Lisca. O jogador negociando o dia todo. Era o estrangeiro aí que ia anunciar. E agora? Ou seja, e agora? E se fecha. Fechou? Nem sei se fechou. Yuri queria anunciar, né? Ainda na segunda-feira, mas o problema tá maior agora lá no esporte. Gutinho, né? Gutinho, né? Não tem o que fazer. Eu faço o Twitter, viu? Feito um para o outro. Tem que botar todas as forças agora em Guto, velho. É o nome. Agora vai para um outro perfil completamente diferente, né? Do que vinha, do que estava. Volta da Dalpozo. Puta que pariu. Bate na madeira aí, pelo amor de Deus. Fica César Lucena. A gente tentou Lisca, já que volta da Dalpozo. Fica César Lucena.